Olá pessoal, você vai ver agora histórias absolutamente verdadeiras sobre figuras sombrias, objetos em movimento, vozes estranhas e outras coisas que surgem durante a noite. São as histórias que eu contarei para você. Então vamos para a primeira história. As mãozinhas. Bom, nunca morei em uma casa mal assombrada, mas minha mãe morava quando eu era adolescente. Outras casas em sua rua também tinha coisas estranhas acontecendo. Algumas casas longe dela vivia um homem e sua família. Uma noite, uma dessas suas filhas foi para a cama com uma forte dor de cabeça. No dia seguinte, ela estava morta. Ela faleceu de um aneurisma. Após o funeral, a família foi embora para se distrair da tragédia. E o pai pediu ao meu tio, irmão da minha mãe, para dar uma olhada em seus animais de estimação. Minha mãe e meu pai, eles estavam namorando na época. Foram com meu tio. Minha mãe tinha ouvido falar que havia um piano de cauda e ela queria tocá-lo. E meu pai estava estudando veterinário. Depois de entrar em casa, meu pai tio e meu pai dirigiram-se ao porão para ver os animais, e minha mãe foi ao piano no térreo. Ela estava jogando quando sentiu algo roçar seus tornozelos. Ela pensou que um gato devia ter saído do porão e passado por ela. Ela continuou tocando e sentiu de novo. Ela olhou embaixo do piano e não viu nada. Quando ela começou de novo, ela sentiu mãos agarrarem suas pernas e agarraram com força. Ela correu para a porta do portão, chamou meu tio e meu pai e esperou por eles. Quando todos saíram, meu tio percebeu que minha mãe estava abalada e perguntou o que havia de errado. Ela contou a ele o que havia acontecido e ele ficou branco. Ele disse a ela que a filha que morreu costumava brincar com o pai quando ele tocava piano. Ela rastejava por baixo, agarrava seus tornozelos e empurrava seus pés para cima e para baixo, nos pedais. O contribuidor desse relato foi Red.com. Segundo relato, o paciente invisível. A empresa de ambulância para a qual eu trabalhava tinha uma ambulância mal assombrada. Plataforma 12. Muitos paramédicos tinham histórias sobre isso, mas nunca dei muito valor a coisas paranormais. Isto é até ter minha própria experiência com Plataforma 12. Meu parceiro e eu estávamos trabalhando em uma comunidade rural às 3 da manhã. E estava escuro, como um breu, e completamente silencioso. Nós dois estávamos cochilando. Eu estava no buraco do motorista e ela no banco do passageiro. Acordei com uma voz abafada e pensei que meu parceiro estava falando. Eu disse a ela que estava tentando dormir e fechei os olhos. Ouvi distintamente uma voz masculina dizer: "Oh, meu Deus, estou morrendo." Depois alguns segundos de respiração pesada, meu parceiro e eu nos sentamos eretos e olhamos de volta para o compartimento do paciente, de onde parecia que a voz tinha vindo. As coisas ficaram quietas por alguns segundos. Então ouvimos o clique de um regulador, garrafa de oxigênio e um chiado, como se estivesse vazando. Acendi as luzes e saímos correndo da plataforma. Achei que um passageiro pudesse ter entrado enquanto estávamos dormindo. Então abrimos as portas traseiras. Ninguém estava lá. Eu verifiquei as garrafas de oxigênio e nenhum foi aberto. Não dormimos muito depois disso. O autor dessa história, Zerbo Contribuidor. O fantasma travesso.
Minha vizinha, Diane, e eu tivemos um poltergeister, brincalhão, por anos, e chamávamos de Billy. Eu chegava em casa e encontrava algo colocando em um lugar estranho. Leite em um armário, papel higiênico na geladeira, sabão em pó na banheira. Diane uma vez ligou para perguntar se Billy estava por perto, porque ela não conseguia encontrar um galão de leite. Finalmente, o encontramos do lado de fora, no degrau dela. É açúcar danado. Todas as manhãs, açucareiro estava vazio. Quando eu tivesse o suficiente, apontava para a casa de Diane e gritava: "Vá ver, Diane!" Em 5 minutos eu recebia uma ligação dela e ela diria: "Muito obrigada", porque ele foi e fez travessuras em sua casa. Isso ocorreu durante todos os 2 anos que vivemos lá. Ninguém acreditou em nós, nem mesmo nossos maridos. Minha mãe achava que alguém estava roubando de nós, dormindo ou fora de casa. Minha mãe acreditava que algo que estava acontecendo, mas não o que. Ainda não consigo explicar nada disso. Contribuinte Abis Alibi. Esse foi o autor dessa história. E vamos para a outra história. Deriged Act. Parece tão clique começar dizendo: "Eu não acredito em fantasma." Mas, no entanto, e daí? Quem veio? Há alguns anos me mudei para um apartamento de um quarto em Melbourne, Austrália. Melbourne. Foi a primeira vez que morei sozinha. O bloco de apartamentos foi construído na década de 1930. Eu já estava lá há alguns meses, quando um dia cheguei em casa do trabalho e fui para o banheiro. Eu vi algo estranho. A tábua de madeira cobrindo um buraco no teto que levava a um pequeno sótão e estava quebrada em 2 pedaços no chão. Eu examinei os pedaços quebrados. A tábua tinha 1 polegada de espessura e seria preciso um Bruce Lee para quebrá-la. Achei que o proprietário tivesse enviado alguém para trabalhar no sótão. Eu estava paralisado de medo. Pensei: alguém está aí com certeza. Mandei as fotos por e-mail para o senhorio perguntando se alguém tinha estado lá. Com um tom de aborrecimento, já que ela não tinha me avisado, sua resposta foi: "Por favor, me ligue assim que puder." Liguei e ela explicou que seus 2 últimos inquilinos disseram que a mesma coisa aconteceu. Ela prometeu substituir a placa e ela o fez. Um mês depois, acordei uma noite por volta das 4 da manhã e tive tantos arrepios que parecia que alguém estava esfregando as mãos em mim. Tudo estava em silêncio. Quando ouvi um som vindo de cima da minha cama, era um som arrastando, como se alguém estivesse puxando um saco de batata. Eu estava paralisado, de medo. Pensei: alguém está aí com certeza. Não há como um animal fazer esse som. Depois de 5 minutos consegui reunir coragem para acender a luz e caminhar até o banheiro. Eu estava armado com um taco de criquete. Quando olhei, vi que a nova placa que cobria o buraco estava quebrada em 2. Eu me senti doente. O som de arrastar havia parado, mas eu ouvi outra coisa, sussurros. Som era claro e vinha do sótão. Parecia vozes de criança, e eu podia ouvir umas frases repetidas sem parar. E a sua vez. É a sua vez. Acendi todas as luzes do apartamento para fazer as coisas parecerem normais. Era 5 da manhã e estava escuro lá fora. Assisti TV para tentar relaxar. Então um fusível queimou. Meu periquito de estimação, Dexter, que eu mantinha na cozinha, geralmente nunca fazia barulho à noite, mas começou a gritar, como se estivesse sendo estrangulado.
Eu nunca o tinha ouvido fazer esse tipo de barulho. Ele estava gritando. Peguei as chaves do meu carro, corri para fora, sentei no meu carro e esperei lá até o sol nascer. Quando vi as pessoas passeando com seu cachorro, isso me confortou o suficiente para voltar. A porta da frente estava aberta, mas pensei que não tinha fechado quando saí, correndo. Fui até a cozinha para ver como estava Dexter e ele não estava na gaiola. Me senti mal de novo. Todas as minhas janelas estavam fechadas, então olhei em todos os lugares lá dentro. Quando fui para o banheiro, ouvi respingos. Dexter quase se afogou no banheiro. Eu tirei, lavei, sequei. Ele e eu estava tão confuso. Às 8 da manhã, liguei para o proprietário e dei a ele uma versão diluída da noite. Oh, uau! Você ouviu o sussurro também, ela disse. Fiquei naquele apartamento por mais 18 meses. Eu vivi sussurros em algumas ocasiões, e 2 vezes a placa que cobria o buraco no teto se moveu, embora eu more em outro lugar. O proprietário ligou recentemente e ela disse que seus novos inquilinos imploraram para falar comigo sobre algumas das coisas que estão acontecendo lá. Esqueça, é problema deles agora. Contribuidor foi Ding Dash. Essa foi uma das histórias assustadoras contada por pessoas. Se inscreva no canal, gente. Deixa o like. E obrigada a todos que assistiram.